Agora sim, PH. Porque ontem no Maracanã, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Flamengo 3, com um de Arrasca e 2 do homem, do predestinado, deve ser muito ruim não gostar do Gabigol. 2 do homem. E Atlético 1, gol espírita, gol de Allan Kardec. E eu te pergunto, PH, campo e bola. O que você achou do jogo? Então, a gente comentou ontem, né, Vini, aqui no pré-jogo, como seria o esquema, né? A gente estava nessa dúvida até por causa das suspensões, né? Então, o Flamengo foi com dois jogadores, né? Foi com o Michael, com o Plata, o Everton Araújo ali, né? Num 4-3-3, né? E a gente viu por quê, né? Porque como o Atlético Mineiro joga com três zagueiros e liberando muito os pontas, né? Os laterais, quer dizer, que viram quase uns alas ali, né? O Gustavo Scarpa pela direita e o Arana vira quase um meio-campo ali, praticamente, jogando contra o Flamengo. E o Flamengo com três atacantes, no começo ficou um pouco enrolado, tá? Eu vi o Flamengo meio enrolado nos 10 primeiros minutos. Eu acho que o Atlético Mineiro estava mais encaixado naquela primeira marcação ali, tanto que quase a gente tomou um gol ali no vacilo no meio-campo logo no começo do jogo. Depois aqui eu vi os melhores momentos, né? Não consegui ver o jogo na íntegra como eu faço, mas eu vi os melhores momentos em casa depois, né? E realmente eu acho que o Flamengo ficou meio descoordenado, mas nunca deixou de dar uma pressão. Eu acho que logo ali no começo é uma coisa que eu sempre falo, o Flamengo não pode, o Flamengo no Maracanã tem que abafar o time adversário para não dar tempo do adversário gostar do jogo, vamos dizer assim. E eu acho que logo depois o Flamengo deu um chute com o Michael e começou a dar volume de jogo, até conseguir fazer o gol. Eu acho que aquele primeiro gol do Flamengo diminuiu o ímpeto do Atlético Mineiro, que com isso ficou um jogo muito mais favorável ao Flamengo, sendo que aí o Flamengo se encontrou em campo, teve até discussão no Felipe Luiz com o Gabigol, entre outras coisas, mas assim, tudo normal, porque é coisa de jogo, né? E durante a partida, o Flamengo, no primeiro tempo, fez um dos melhores primeiros tempos que eu vi o Flamengo jogar. Estilo o jogo que o Flamengo fez contra o Palmeiras, só que dessa vez o Flamengo conseguiu concluir os gols, né? Então fizemos logo 2-0 no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, acho que o Atlético, que aí a gente chegou até a reclamar, né, mas o Flamengo tá recuado, o Flamengo veio com uma outra postura. Só que, cara, eu até falei isso lá no próprio jogo, e depois eu vendo em casa nos melhores momentos também achei. Quem ia ter que ir para cima do Flamengo ia ser o Atlético. E o Flamengo hoje, cara, não tem banco para sustentar os dois tempos naquele nível. Isso é uma coisa até que eu falei lá, inclusive com o pessoal lá, né? Então, assim, eu entendi a postura que o Felipe Luiz fez, né? Acabou dando muito certo, mas depois que entrou o Alcaraz entrou muito bem, dando velocidade para o contra-ataque, tanto que o terceiro gol é uma roubada de bola do Michael, né? Que caiu para a direita, né? E o Alcaraz em velocidade, que ele entrou para isso, né? Uma característica dele, deu passe para o Gabigol, que estava inspirado, né? Ontem, para nossa sorte, também acertou dois belos chutes, né? No primeiro tempo, aquele segundo gol, ele estava no limite, porque ele sempre está no limite entre estar impedido ou não estar impedido. É fato. Mas dessa vez, eu acho que os milímetros estavam a nosso favor, né? Falha também da zaga do Atlético Mineiro, né? Acho que foi o Lianco que deu condição para ele, né? Mas também foi ali no limite, tá? E o Gabigol foi lá e fez parabéns para a arbitragem que deixou o lance seguir normal, né? O Bandeirinha fez o procedimento correto, deu o gol em campo que ele viu. Então também é muito difícil, o lance muito difícil, foi certinho. E aí o Flamengo fez o 3-0 no segundo tempo, cara, que ali o Flamengo estava bem no jogo, só que o Atlético Mineiro foi por tudo ou nada. Eles não. Cara, 3-0 para eles ia ser praticamente impossível de reverter. E os caras foram por tudo ou nada. Eu só achei que o tudo ou nada do Milito poderia ter dado um quarto gol pro Flamengo. Poderia. Mas o Flamengo já estava cansado. E eu acho que o que acontece? E isso está sendo um problema crônico do Flamengo. Chegar no segundo tempo já cansado. E o Flamengo não tem mais um time bom para poder entrar em campo e dar esse suporte. É claro que o terceiro gol sai de uma falha do Léo Ortiz. Depois eu vi com calma aqui, não dá para ver lá no campo exatamente o que aconteceu, que a gente estava na norte, então a gente estava do outro lado, né? Então não dava para ver exatamente o que aconteceu. Depois, com calma aqui,
O Léo Ortiz tentou tirar a bola ficou presa no pé dele e acabou sobrando, caiu, o Allan Kardec fez o gol, né, com a gente, realmente espírita ali, porque o cara não faz gol há muito tempão, mas foi uma infelicidade do Léo Ortiz, que também estava fazendo uma boa partida, né, e o que acontece? Eu só acho que identificando isso, é porque também é fácil falar depois que acontece, né, eu só achei que o Felipe Luiz demorou um pouco, já que o Flamengo não estava conseguindo mais sustentar aquela linha lá de marcação, em botar o Fabrício Bruno. Aí depois que toma o gol e o Atlético começou a pressionar até para fazer o segundo gol, porque a gente já estava esgotado, o time, aí ele botou o Fabrício Bruno e sustentou. E acabou que no final, 3-1 acabou sendo bom para a gente, porque os caras poderiam ter feito até o segundo gol. Então, em resumo, é isso. Eu não tenho os números do jogo aqui, que poderia até entrar aqui no celular agora, mas eu estou fazendo live do celular e o celular está meio desconfigurado. Mas eu acredito que o Flamengo tenha tido bastante finalização. O Atlético Mineiro só começou a finalizar bem depois do meio do segundo tempo, né? Que aí foi por tudo ou nada. Então, assim, eu gostei muito da postura do Flamengo. Ficou aquele gostinho de 3-0, mas como eu falei no começo da live, se pudesse assinar, fala assim, vai ser 3-1 o jogo, você assinava? Assinava, porque contra um grande equipe, está na final da Libertadores, fez um jogão, né, contra o River Plate. Então, assim, vamos com uma... A melhor vantagem que eu acho que a gente teve nesses mata-matas até agora, né, tirando aquele placar contra o Palmeiras, né, mas eu ainda acho que é melhor. Eu acho que saímos bem nessa primeira etapa do confronto.